Boa noite. Estamos aqui na página Fora Corruptos do Brasil para entrevistar essa noite a candidata a deputada estadual por São Paulo, Roberta Grabert. Tudo bom, Charles? Muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui. Essa página que eu tenho tanto orgulho de seguir. Eu espero poder contribuir, né, e ver se eu consigo responder alguma dúvida, alguma coisa para vocês. Ótimo. Nós estamos então hoje entrevistando a Roberta. Vamos entrevistar ainda hoje mais tarde a Andréa Spínola, candidata a deputada federal. E nos próximos dias estaremos entrevistando mais candidatos aqui na página Fora Corruptos do Brasil para dar uma oportunidade para que os nossos seguidores tenham um leque de candidatos, cada um com um perfil, com uma característica, mas todos os candidatos que firmaram o compromisso, os 5 compromissos com a página Fora Corruptos do Brasil e, inclusive, registraram em cartório esse compromisso. Então, é gente que representa autêntica renovação. Então, vamos lá. Roberta, você é médica? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. E você também tem um MBA? Tenho um MBA de Gestão em Saúde, que eu consegui pelo INSPER e o Einstein. Né? E foi uma coisa... Esse MBA é muito engraçado, porque na época que eu comecei o MBA, no mesmo ano, eu tinha me inscrito também para uma pós que eu tenho também de sexualidade humana. Então meus amigos falavam assim: Roberta, você vai desistir desse MBA no primeiro dia, né? Qual é o seu perfil? Eu tive que fazer entrevista, tem que levar, quando você faz da segunda turma do INSPER e do Einstein, então tinha que levar apresentação e tudo mais. E o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo MBA. Quando eu fechei o curso, a ter uns pequenos módulos, o módulo de finanças e tal, que eu falei que eu sabia ler um balanço, mas eu fiquei tão feliz, Charles, e aí eu me encontrei ali. Porque eu vim de uma estrutura, na verdade eu vim de uma falência, de uma firma que me era muito cara, de saúde, e eu quis entender o que acontecia. Eu falei, eu tenho que estudar, né? Eu sempre fui muito CDF, e fiz o MBA. Foi muito legal. E isso então é uma coisa muito pouco comum. A pessoa ser médico e, portanto, entender de saúde, mas entender de gestão. Que parece que é isso que falta na saúde no Brasil. Falta gestão. E a combinação de alguém que entende sobre gestão e entende sobre medicina parece uma combinação muito boa, muito feliz. Agora, o que isso tem a ver com ser deputado estadual? Você é candidata a deputada. Para quê? Na verdade, eu sempre amei política. Como eu te disse, eu sou CDF, então estudei muita política. Eu gosto de filosofia política, eu adoro ciências sociais e fazia isso à parte. Eu me candidatei, na verdade, no primeiro momento para ajudar o partido a ter mais votos, porque não sei se vocês sabem, a gente tem uma cota de gênero, né? Ela não é uma cota para mulher, viu, gente? É de gênero. O partido tem que ter pelo menos 30% de um dos gêneros, né? Isso é um esclarecimento interessante que você faz, porque então é uma cota de gênero, não uma cota para mulher. Ou seja, um partido não pode ter 75% de mulheres. Nem o partido da mulher pode. Ele obrigatoriamente vai ter que ter pelo menos 30% de homens. E você sabe uma curiosidade? O partido da mulher, que existe um partido da mulher, ele na verdade começou com 5 homens. Eu sei disso. E é uma vergonha a história de como ele começou. Porque é uma história também corrupta. É verdade. Né? A corrupção, ela está muito entranhada na nossa cultura, na nossa maneira de ver as coisas, e o brasileiro, de uma certa maneira, meio que fechou os olhos para algumas pequenas corrupções. Né, pequenas corruptelas nas histórias, né? Todas as histórias que a gente vê em política, você vai ver no final tem lá uma corrupçãozinha. Mas então eu entrei no Partido Novo em 2016 e em 2018, com toda essa bagunça que a gente está vivendo no Brasil, logo depois daquele habeas corpus vergonhoso, aquela votação do habeas corpus do Lula, eu fui a uma reunião e lá, se você me perguntasse, a primeiro momento eu falei, eu não vou ser candidata, não tenho, eu sou médica, eu trabalho muito, eu sempre tenho um emprego do qual eu abdiquei para poder participar mais ativamente da campanha. Durante o processo seletivo do Novo, eu me apaixono pela história e falei, não só eu quero entrar, como eu também quero concorrer de verdade, eu não quero só ajudar o partido. E foi aí, já era apaixonada por política, E
que a campanha é algo apaixonante. É melhor do que eu esperava. Puxa, eu ouço as pessoas dizerem geralmente o contrário, que é uma coisa alucinante, que ficam exaustos. Eu estou exausta, mas é uma exaustão muito boa. Porque é tanta energia que vem, é tanta coisa boa, e eu tenho ido para os lugares mais diversos, né? Então eu tenho ido para as comunidades. Mas vem cá, você falou de corrupção, e você falou então que você é candidata, e falou da área de saúde, falou de gestão. Como é que você vê tudo isso junto? O que você poderia fazer para melhorar, no caso, o estado de São Paulo, o estado pelo qual você é candidata a deputada estadual? Isso, então já existem algumas, eu gosto muito da ideia do uso da tecnologia na medicina, e eu sempre falo uma coisa, a gente não adianta a gente olhar para a corrupção se a gente não fechar o ralo da má gestão. Então o que acontece assim, eu fui outro dia a um evento e todas as pessoas que estavam lá falavam em mais investimentos para a saúde. Não adianta dar mais investimento para a saúde se a gente não melhorar a gestão, né? Mesmo sem corrupção. Então a gente olha muito para a corrupção e esquece de olhar para outro ralo grande que é a má gestão. Para você gerir saúde, na verdade, é complexo mesmo, porque existem vários modelos. A gente tem aqui no Brasil o SUS. Eu gosto do SUS, mas o SUS precisa de mudanças profundas, porque, de novo, dentro do SUS está se formando uma casta, que é a casta de quem pode pagar um advogado. Então as pessoas que podem pagar advogado vão conseguir que o governo libere, porque na nossa Constituição está escrito que é um direito para todos e para tudo, ou seja, o SUS vai prover tudo para todos, em qualquer tipo de doença, qualquer tipo de aspecto, e isso complica muito. E o juiz vai lá e dá... Então a gestão é fundamental para isso, e aqui no estado de São Paulo, a minha pauta principal chama-se telemedicina. O que é telemedicina? Na verdade é o uso da tecnologia, que já está sendo usada, a tecnologia de ponta e mais barata, para levar acesso, né, de boa medicina, boas práticas de saúde à distância, sem você precisar levar um hospital, construir uma nova faculdade, né? Porque é muito mais então barato. Você acredita que é possível, com a mesma quantidade de recursos que tem hoje, ou até com menos recursos, prestar um serviço de saúde muito melhor para a população do que hoje eles têm? Menos recursos eu não acho que seja possível, mas eu acho que dá para começar gerenciando bem os recursos e aí sim pedir mais financiamento. Você é um homem de negócio, você sabe disso. Então o que acontece? Eu acho que a gente tem que mostrar que é possível gerir para depois pedir financiamento. Se você pede financiamento e simplesmente não fecha o ralo, ninguém mais vai querer dar dinheiro e esse dinheiro vai escoar para onde não tem que ir. Onde esse dinheiro da saúde tem que ir? Para a saúde bem gerida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um aplicativo que já está em uso, né? A gente já tem os profissionais formados. Sabe essas perícias de INSS? Então imagine que você tem um paciente lá no interior, não sei se você sabe como acontece, ele vem para um grande centro, para um centro do INSS, fica naquelas filas horrorosas com a maca e tudo mais, o perito olha e manda ele de volta. Então a gente gastou primeiro a saúde do paciente, que para mim isso é o mais importante, então é o velhinho que está lá. O paciente doente tem que viajar e por conta própria. Às vezes por conta própria, às vezes manda-se na ambulância. Tá. Mas aí você tem que agendar a ambulância, porque eles têm que provar que estão vivos, né? Porque tem muita gente que, como vocês sabem, foge também o INSS. Vem para São Paulo, passa num perito que vai olhar e falar: bom dia, o senhor está vivo? O senhor está andando? Dependendo da deficiência que ele tem, coloca-se de novo na ambulância ou no carro próprio e ele volta para o interior. Então, você vai pensar que essa pessoa tirou um dia de uma pessoa doente, em sofrimento. Hoje mesmo eu vi a história de uma moça que teve o pé quebrado e teve que fazer isso com o pé quebrado para poder provar que estava com o pé quebrado. Já formamos profissionais capazes de fazer esse exame, essa anamnese. A anamnese é a história que a gente tira do paciente e o exame físico tem que ser feito. Foram já capacitados, que precisa de uma capacitação sim, para você poder fazer isso à distância, e fazem isso à distância. Olha a economia para o Estado, olha a boa gestão. Então o cara não vem até o médico do INSS, esse médico do INSS capacitado, a capacitação é fácil, não é nenhuma ciência astrofísica, né? Capacita e ele vai fazer isso à distância. Conforto para o paciente, que para mim é o principal, economia para o Estado brutal, né?
E capacitação de um profissional médico que vai ficar super feliz. A mesma coisa com as outras doenças, com controle de AVC que a gente já tem, foi feito um mutirão para as pintinhas, né? Para poder diagnosticar as pintinhas à distância. Interessante, então dá para fazer muita coisa. Eu estive recentemente na Índia e na Índia eu soube deles estarem praticando muitas coisas desse tipo. É um país muito mais pobre que o Brasil, uma população muito maior, com desafios até muito maiores do que o Brasil. No entanto, parece que eles estão fazendo mais progresso do que nós nessa área da saúde. Estão talvez até mais atrasados, mas fazendo um progresso impressionante. A quantidade que a gente vê, de atividades como você está citando, assim, sendo feitas remotas, economizando custos, sem uma pessoa que vive em uma vila remota e que nunca foi até uma cidade na vida, não precisar ir até a cidade para receber alguma espécie de assistência, fazendo de forma remota, e outras coisas impressionantes, como, por exemplo, a quantidade de cirurgias de coração que eles fazem lá. Os números lá são todos astronômicos, é uma coisa impressionante, né? E nós aqui, um país muito mais rico do que a Índia, muito mais desenvolvido do que a Índia, quando eu comparo o nosso sistema de saúde com deles, parece que nós estamos até atrás ainda. Estamos atrás em alguns aspectos, né? Eu acho que ainda falta muita prevenção à doença, que é o segundo passo desses meus programas, são as prevenções, né? Nós estamos muito acostumados a tratar a doença. E, na verdade, a melhor coisa para a gente não ter doença é cuidar da prevenção. E são coisas muito básicas, desde o saneamento básico, né? Diz que é básico, né? Pela questão da higiene e tudo mais, até você capacitar a educação para as pessoas. Então, eu não tenho saneamento básico, mas eu posso cobrir o córregozinho que está atrás da minha casa. Eu posso, com medidas caseiras, evitar os mosquitos, né? Até alimentação. E, gente, não precisa de nenhuma dieta especial, nada disso. É comer bem. O Brasil é muito rico nisso. O hábito do arroz e feijão é maravilhoso. É um ótimo ato de saúde. Só que não vai colocar um monte de sal. Então, pequenas coisas. E esporte. Né? Então, você ajudar as pessoas a fazerem esporte. O melhor esporte, andar. Quando você fala isso para as pessoas, assim, quanto tem que andar? Então, já vou dar a dica aqui para vocês. Tem que andar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Esses 30 minutos podem ser divididos, tá? 10 em 10 minutos conta. Eu já vi estudos que diz que quem caminha pelo menos meia hora por dia, pelo menos dia sim, dia não, chega a viver em média 10 anos a mais do que quem não faz isso. E eu me recordo aí do meu avô, que viveu até os 102 anos de idade. Ai, que delícia, eu também quero. E que ele sempre caminhou e caminhou muito, inclusive até os 100 anos de idade ele ainda estava caminhando. É isso mesmo. Algumas coisas tão simples às vezes, né? Mulheres, por exemplo, a gente sabe que quem pratica esportes vai ter 30% menos de chance de ter câncer de mama. Agora, essas coisas não são muito divulgadas, as pessoas não sabem. Né? As campanhas de vacinação, né? Então, precisamos fazer novas campanhas de vacinação, porque isso é muito importante. A vacina acho que do que o Estado pode fazer de bem para a saúde são as campanhas de vacinação. Elas geralmente são de âmbito federal, mas elas podem ser feitas no âmbito estadual. E São Paulo é precursor nisso. Agora, um sistema todo corrupto, onde o dinheiro fica vazando pelos ralos para tudo que é lado, que você bota dinheiro na saúde, bota mais dinheiro e bota mais dinheiro e não chega lá onde precisava. Como lidar com essa situação? Você tem alguma ideia, alguma proposta de como evitar que a corrupção continue atuando na área de saúde, como a gente ouve falar de alguns casos absurdos? É absurdo mesmo. Então a gente tem alguns casos escalabrosos na saúde. Uma medida muito simples para melhorar isso são as filas inteligentes. Então as filas inteligentes, porque não sei se você sabe, as filas não se conversam. Então o mesmo paciente, que às vezes é uma pessoa extremamente, está preocupada, a família, ele vai colocar a pessoa em 3 ou 4 filas diferentes. Essas filas não se conversam. Ou seja, todos os nossos números de cirurgia são superestimados. Simplesmente porque as filas não se conversam. E isso é uma coisa... Uma mesma pessoa está em mais de uma fila. Então. Exatamente. Então os números são muito assustadores e com isso eu posso pedir mais verba. Ou seja, não existe vontade política mesmo de fazer uma medida tão simples como uma fila inteligente. E isso é assim, isso é muito fácil.
É a mesma coisa de você sincronizar uma agenda. Né? Isso você faz com o celular. Então, essa é uma medida simples. Agora, essas coisas são o poder executivo é quem coordena. E você, se elegendo deputada, você estaria no poder legislativo. Você acredita que conseguiria, de alguma forma, influenciar o executivo, fiscalizar o executivo? Com certeza. Né? Então, você pode não só vigiar o executivo, como você pode ajudar na desregulamentação. Então, talvez até rever leis que já estão promulgadas e ver como você pode simplificar. Esse é um ponto muito interessante, porque todo mundo diz que o papel do legislativo é fazer leis. Mas o papel do legislativo é legislar. E legislar não é necessariamente fazer leis. Pode ser o contrário. Pode, às vezes, ser eliminar leis desnecessárias. Ou juntar leis e de uma forma que elas, de forma combinada, fiquem mais simples, mais fáceis de serem aplicadas e possam ser melhor aplicadas e melhor fiscalizadas também. Esse é um ponto muito interessante. Pouca gente tem essa consciência. E é isso que a gente precisa. Porque o que aconteceu no Brasil, a gente foi criando monstrinhos. Né? Então, as leis têm todas um penduricalho e uma impacta na outra. E isso o legislador pode e deve fazer. Agora, você é médica, você não é advogada, você estudou também administração, não direito. Quanto é que você vai entender dessas leis para poder fazer isso? Então, você sabe que a gente tem assessores, inclusive trabalhadores que já estão lá na LESP, no caso que eu vou, que são extremamente competentes. Então, existem assessores que trabalham já na LESP que podem me dar todo o respaldo. Nós fizemos, por exemplo... Agora, você tem um compromisso de reduzir os seus gastos e trabalhar com menos assessores. Com certeza. E a gente tem outra ideia muito bacana. Até ontem eu falei com uma pessoa de outro partido, né, que é o coworking. Né? Por que eu preciso ter um assessor só para mim sobre direito, por exemplo, de saúde? Eu posso muito bem compartilhar esse assessor com a pessoa do gabinete do meu lado. Eu espero que a gente faça muitas pessoas lá do novo, mas se não for do novo, não tem problema. Né? Posso falar, vamos compartilhar? Por que eu preciso ter um só para a saúde, o outro precisa ter um só para a segurança? Isso é uma coisa interessante, porque eu estive há não muito tempo na Noruega e conversando com um vereador da cidade de Oslo, da capital da Noruega, e visitando o gabinete dele e tudo, entendendo como é que funcionava. E ele me explicou exatamente isso. Eles compartilham os recursos lá. E que não é um amiguinho que ele chama como um cargo de confiança e tal, são recursos que estão lá e que são compartilhados. E você acha que tem bons recursos na LESP e que é possível isso? Tem gente boa lá. Tem muita gente boa lá e às vezes fica desvalorizada, porque às vezes o profissional que é bom fica quietinho no canto. Então, E vem e botam os comissionados no lugar, isso, exatamente. Mas tem os concursados que fazem concurso e tudo mais. A minha ideia é, assim que eu conseguir entrar lá, já começar no dia 8 eu não digo, porque dia 8 eu vou estar morta, né? Vou estar descansando um pouquinho. Mas dia 9 eu vou sentir falta da agitação, eu já sei tudo o que eu vou fazer, eu vou lá estudar. De novo, a gente tem que estudar. Né? Não dá também para você querer entrar no lugar e fazer como tiririca, né? Não dá, a gente não tem tempo para isso. Então eu tenho até março para estudar, já vou estudar, a gente já tem no seletivo no processo seletivo do novo, a gente já faz um rascunho de PL, então eu tenho uma noção. Isso no nosso ensino à distância no novo, precisa de ver a qualidade do rapaz que é o advogado que dá o curso. E eu soube que ele está, mas ele está na verdade na Câmara Federal, ele está lá em cima. Né? Mas aqui na LESP também tem com certeza, então eu já sei até quem eu vou procurar. Já me disseram os caminhos para procurar. E tem sim, tem muita gente boa. Agora, uma outra pergunta, vamos lá. Você assinou um compromisso com o Fora Corruptos do Brasil. Um é de corte de privilégios, tudo bem. Agora, mas outros 4 compromissos são associados à corrupção. E você citou aqui algumas vezes algumas questões de corrupção e tal. Um dos compromissos que você assumiu é de apoio total e irrestrito à Lava Jato. Como é que você lidaria com uma situação de ter um parente ou uma pessoa que você considerava da sua confiança, uma pessoa próxima, que te surpreendesse e viesse a se envolver com a Lava Jato?
Então, Ou com outro processo de corrupção? Já aconteceu, Charles. Meu apoio à Lava Jato é irrestrito. E, infelizmente, eu tive 2 amigos que eu gosto muito envolvidos. Inclusive, um deles, um mais próximo, foi preso durante alguns dias. E aquilo cortou meu coração, porque eu sei que ele é boa pessoa, eu gosto muito dele, mas se ele foi preso, alguma coisa tem, ele tem que ser investigado. Nunca vou deixar de ser amiga, no sentido de amiga de coração, de perguntar como a família tá, perguntar se precisa de algum apoio, porque essas pessoas têm filhos, esses filhos sofrem na escola, e isso é muito duro, mas não vou passar a mão na cabeça e muito menos, por exemplo, se eu soubesse, né, do que a gente soube depois, eu teria sim sido testemunha. Então, é muito duro, acho que ninguém merece isso, mas acho que todos nós acabamos, vivemos no meio, né, com grandes empresários, com pessoas que assessoram grandes empresários, e às vezes a gente sabe da corrupção. No caso desse meu amigo, eu sei que ele não é corrupto, mas ele está licitado, porque a corrupção tem uma coisa, Charles, que me chama a atenção. A corrupção também ela pode ser a omissão a ver a corrupção. Então, se você aceita um cargo, sabendo que aquele cargo, desde uma maneira muito espetaculosa, o seu salário é 20 vezes maior do que o dos outros, você tudo que faz tem que pedir a bênção para alguém. Eu acho que você sabe que aquilo, na verdade, aquele dinheiro não é bom. Então, não tem muito desculpa, eu não consigo desculpar. Eu sou um coração muito grande, então eu não consigo jamais pensar que não vai ser meu amigo. Mas não dá para confiar nada, por exemplo, dividir nada do meu cargo público com essa pessoa, não dá para jamais contratar uma pessoa dessas. Ele vai ser meu amigo pessoal, pode ir na minha casa tomar um vinho, não tem problema nenhum, mas isso não é muito separado. Mas é muito triste quando você descobre que alguém que você gosta tanto, que você já gosta, praticou um crime. Eu imagino que seja uma situação parecida com quando alguém descobre que um parente seu é bandido, é ladrão. Porque a corrupção é uma forma de roubo, né? E mesmo nas melhores famílias pode acontecer isso. E é uma situação difícil, como você acho que descreveu bem. Você pode ainda ter um lado de respeitar aquela pessoa como uma pessoa e tal, e de não querer o mal dela, mas não ao ponto de defendê-la, não ao ponto de protegê-la, não ao ponto de fazer alguma coisa para evitar que ela receba a punição merecida. Isso. E isso é outra coisa. Eu acho que se a pessoa recebeu a punição, então eu gosto muito do modelo americano, né? Que a gente já viu empresários americanos, eu sempre lembro, como é o nome dela, aquela que apresentou com o Trump? A Martha Stewart. Ela foi presa, né, por corrupção, né, por informação privilegiada. Aquela que quis cumprir a pena o mais rápido possível. Isso, cumpriu a pena e volta para a sociedade. Então eu acho que isso também é muito importante, porque isso a gente tem que ser muito maduro. Isso é uma coisa interessante, né? Em vez dela ficar recorrendo e protelando, ela reconheceu o erro, ela aceitou a condenação e quis cumprir logo 1 ou 2, não sei quanto tempo de prisão dela, para poder voltar para a sociedade. Isso. E voltou, continua sendo empresária. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa maturidade nós brasileiros vamos ter que ter. Né? A pessoa foi lá, cumpriu a sua pena, assinou, fez tudo direitinho. Não pode ter jeitinho, né? Aquela coisa de cumpriu a pena, aí saiu com 2 dias e foi morar num apartamento não sei aonde. Não, isso eu não concordo com isso, mas cumpriu a pena, fez direito, a gente voltou para a sociedade. A gente não precisa ficar também martirizando aquela pessoa, porque as pessoas se arrependem. Ela pode ser reincorporada na sociedade, assim como um ladrão que cumpre sua pena pode e deve ser reincorporado na sociedade. Porque eu acredito nas Talvez pessoas. com uma lupa um pouquinho maior. Não vai ter jeito, a pessoa comprou isso para ela. Exatamente. Né? Até você ver, assim, eu com esses meus amigos, nunca mais vou olhar para eles da mesma maneira que eu sempre olhei. Mas não tem problema, cumpriu a pena, tá fazendo as coisas certas, tá ótimo, acabou, acabou. Entendeu? A gente tem que dar uma segunda chance sempre. Isso para todo ser humano. Talvez porque eu seja médica e eu tenha essa coisa das pessoas se curam. Interessante. Não, nem todos concordam com você, mas como eu citei mais cedo, aqui no Fora Corruptos do Brasil, nós estamos entrevistando candidatos com ideias diferentes, com visões diferentes de mundo, inclusive,
todos eles tendo assinado os compromissos de combate à corrupção e redução de privilégios e registrado em cartório com a página Fora Corruptos do Brasil, mas a gente traz pessoas que têm pensamentos diferentes para que os nossos seguidores possam conhecer diferentes candidatos. Nossa, Charles, muito obrigada pela oportunidade. Eu amo, eu admiro muito seu trabalho, eu acho sensacional tudo que vocês fazem, só posso agradecer, né? E espero poder estar aqui mais vezes. Tá bom, esperamos ter a oportunidade de te entrevistar novamente. Muito obrigado pela participação hoje. E acompanhem também daqui a pouco, nós entrevistaremos ainda hoje, às 19h30, Andréa Spínola, candidata no estado de São Paulo a deputada federal. E nos próximos dias faremos outras entrevistas com outros candidatos, também de outros estados, não apenas de São Paulo. Obrigado, boa noite. Nossa, foi rápido demais.